Desvendados. Olá, eu sou Guilherme Tavares, CEO da Tocato e host do Desvendados, um podcast feito para te conduzir às melhores decisões no seu negócio, com vários insights valiosos sobre BI, pessoas, tecnologias e dados. A automação de processos já não é uma tendência, é uma realidade. Uma vez que não utilizar tecnologias na rotina e processos de trabalho, perde-se tempo e dinheiro. Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas a seu favor, mas você sabe escolher a melhor ferramenta? Qual a melhor ferramenta para cada tipo de negócio? As empresas enfrentam o desafio de adaptar-se à nova dinâmica do mercado, às preferências do consumidor e às inovações tecnológicas. Quais as melhores práticas para realizar essa transição? E olha quem vem para a mesa para bater um papo comigo e me ajudar a responder e te trazer respostas sobre essas perguntas. Márcio Black, nosso convidado de hoje, é executivo na área de tecnologia com forte viés em transformação digital em food and service, varejo e franquias. Márcio, seja bem-vindo à nossa mesa. Olá, Guilherme, é um prazer estar aqui com todos. Já há uns 20 e poucos anos eu venho trabalhando nessa área de transformação digital, desenvolvendo software e fazendo pequenos e médios negócios tomarem gosto pela análise de dados. A gente vê aí muita gente entrando nesse meio achando que é muito simples, mas a gente sabe que tem aí uma estratégia bastante boa e importante por trás, né? E espero que a gente possa debater sobre isso nesse podcast de hoje e trazer um pouco mais de informação para o público em geral. Legal, obrigado pela tua presença, Márcio. Eu tenho certeza de que hoje a gente vai entregar um conteúdo muito significativo para o nosso público, até porque muita gente ainda acredita que transformação digital é só eu ter um site na internet ou eu ter um perfil no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. E a gente vai mostrar para o nosso público que é muito mais do que isso, né? Eu já quero te jogar uma primeira grande pergunta, uma provocação para ti, para você, Márcio. O que é transformação digital e como a automação de processos pode impactar positivamente na transformação como um todo? A questão da transformação digital, né, é um perfil no Instagram, né? Muitas pessoas também acham que basta você botar o computador em cima da mesa que a transformação digital aconteceu. Costumo dizer muito que quando a gente não olha para o nosso umbigo dentro de casa antes disso, a gente vai automatizar o caos, né? A gente vai fazer o caos digital e não a transformação digital. O nosso ponto inicial de qualquer transformação digital é, sem dúvida, olhar os processos. Você tem que olhar como as rotinas são feitas dentro da sua empresa, seja ela uma loja, um restaurante, uma indústria, né, ou a NASA, né, e tem que olhar efetivamente os processos. Ah, mas eu não tenho processos. Então, primeiro foco é nos processos. E aí depois a gente vai discutir um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre a transformação digital em cima dos 3 P's. Né? A gente tem aí uma filosofia, vamos chamar assim, se chama os 3 P's da transformação digital. Mais para frente a gente volta nos 3 P's. É importante ressaltar na sua fala o fato de que processos, ele é o start de qualquer projeto de transformação digital. A gente sabe que existe mindset, software, pessoas, dentro de todo esse contexto, mas sempre olhar para processos como o início de um projeto de transformação digital, talvez seja o primeiro passo de sucesso para que esse projeto realmente seja efetivo e entregue no final do projeto como um todo dentro das companhias. E aí, sobre processos especificamente, eu queria entender um pouquinho da sua visão. A gente sabe que a automação, o famoso RPA, robotização de processos, né, a automação de workflows, se tornou muito forte no Brasil nos últimos 3, 4 anos, principalmente, mas isso já é uma tendência no mundo há mais tempo. Eu queria ouvir um pouco mais de você, Márcio, sobre como a eficiência operacional pode ajudar na redução de custos ou até mesmo na melhoria dos processos, para depois se pensar na automação do processo como um todo. Muito se pensa que processo ou que automatização é você colocar um robô físico ali fazendo aquela rotina, né? Seja de embalar, de separar, né? A gente pensa sempre naquele chão de fábrica, que não é mentira, né? Mas a primeira grande visão da maioria do público é o chão de fábrica. E a gente não precisa ir tanto ali, né? Eu acho que
Quando a gente fala em automatização de processos, a gente pode falar de um processo administrativo, de um processo do dia a dia, do próprio modo de atendimento ao público, né? Seja, por exemplo, desde tirar o atendente, tirar no sentido de transformar a posição dele, né, para outro tipo de atendimento e deixar, por exemplo, um totem de autoatendimento ali na frente para que o usuário possa fazer ali o procedimento. Esse tipo de automação vai criando processos, porque quando você bota um totem de autoatendimento ali, você cria um fluxo de informação para aquela venda, né? Então você cria ali, ele vai ter que escolher o produto, vai ter que escolher o tamanho, vai ter que escolher a cor, vai ter que dizer a forma de pagamento, vai ter que fazer. Isso vai criando etapas que são lá na frente avaliáveis, né? Ou seja, que você consegue estimar quanto tempo levou a venda, por exemplo, um KPI de atendimento, né? O produto que um chamou o outro. Ele come hambúrguer com batata frita ou hambúrguer com sorvete, né? Ele pede camisa branca com chinelo ou camisa branca com calça jeans. Esse tipo de análise de dados que a gente vai certamente ainda falar aqui na frente, né, é o que vem de resultado positivo no dia a dia dos processos, né? Vou fazer um exemplo mega simples e que deu uma produtividade enorme em alguns clientes nossos atuais, né? Atualmente a gente trabalha muito com gestão de compras. Na gestão de compras existe a etapa da cotação. A cotação, ela, em muitos clientes que ainda não usavam o nosso produto, era via WhatsApp e tinha que ficar mandando a cotação individualmente. Então, por exemplo, na área de restaurante, você tem cotação com 30 fornecedores, 35 fornecedores para escolher o seu melhor preço. O que a gente fez? Dentro do nosso sistema, a gente criou um processo que automatiza, por exemplo, o envio pelo WhatsApp. O comprador monta ali a sua grade e dá um clique. Nesse clique, o próprio sistema já manda para esses 30, 35 compradores pelo WhatsApp. Não mudou o canal, não mudou a forma, mudou a automação. Então, se antes ele levava, 40 minutos mandando para 35 fornecedores, hoje ele leva 1 minuto e o resto é o sistema que faz. Então, essa automação desses processos dá um ganho bastante elevado de produtividade, obviamente de rentabilidade. Isso vai ampliando ali a redução de custos e tudo mais. Eu costumo dizer que a automação de processos ou a robotização, ela vem onde há uma atividade muito repetitiva. Então, muita gente acredita que a automação vai derrubar funções, vai derrubar profissionais. No meu ponto de vista, eles vão se reciclar, eles vão se reinventar. O que, na verdade, vai acontecer é tudo aquilo que eu faço repetidamente durante os meus dias, ou os meus meses, ou anos, vai ser, sim, automatizado, seja por um software ou seja por um processo de workflow automatizado por qualquer tipo de plataforma. E aí, falando de plataforma, eu não tenho dúvidas que os casos que você trouxe aqui, tanto do hambúrguer com a batata frita, o hambúrguer com o sorvete, eles envolvem sistemas, eles envolvem plataformas, eles envolvem tecnologia. Eu queria saber de você quais são as tecnologias hoje que são mais utilizadas, ou as principais tecnologias utilizadas pelas empresas para aplicação de automação de processos. Eu imagino que elas vão se passar por inteligência artificial, RPA, BPM, BI, mas eu queria ouvir um pouquinho de você quais são essas tecnologias que hoje são mais empregadas pelas empresas e grandes indústrias que estão transformando digitalmente. Muita gente fala de aplicativos propriamente dito, né? Então, antes da gente chegar no fim, né, ali no aplicativo, eu acho que a gente tem essa questão, como você citou, a tecnologia. Por exemplo, a gente fala de inteligência artificial. Mas quem é inteligência artificial? É um chat GPT, é uma ferramenta A, ou é aquele aplicativo lá na ponta que usa um método de inteligência artificial para coletar ou para tratar, né, ou para gerar dados. Dos 2, 3 anos para cá, né, a gente veio falando muito de digitalização, né? Tudo isso acelerou muito em virtude da pandemia. De lá para cá, essas tecnologias afloraram mais. Há pouco tempo, aconteceu a NRF, né, lá em Nova York, e o tema principal dela foi inteligência artificial, ou seja, trazer essa inteligência para a análise de dados, principalmente do varejo. E nela a gente podia ver o uso de ferramentas de chat, o público sendo atendido pela inteligência artificial, bem como a gente podia ver a inteligência artificial
gerando e coletando informações e até criando processos, né, ou seja, etapas naquela coleta de dados para gerar os BIs lá na frente. Para a gente ter dados consolidados e mais práticos dentro de um BI, para uma diretoria tomar decisões, a gente via que o processo de coleta passava por uma inteligência artificial antes para isso. Esses dois cenários principais, eles vão envolver aí os próximos anos e as próximas ferramentas práticas que a gente vai ver no dia a dia do nosso mercado. Além de outras áreas também, né? A gente está falando aqui bastante de mercado, a gente trouxe alguns exemplos muito em cima de food and service pela tua experiência, mas o que eu queria te provocar aqui agora é tentar olhar um pouco mais pela amplitude das indústrias que existem hoje no mundo ou até mesmo no Brasil. A gente sabe que tem muitas empresas que já estão bem transformadas digitalmente, indústrias que adaptaram pela capacidade de receita, conseguem trabalhar projetos rapidamente de transformação, mas a gente também sabe que tem outras que estão ficando para trás ou muitas vezes não tem nem receita suficiente para começar um projeto de transformação digital e o fim delas vai acabar sendo a falência. Então eu queria entender com você, assim, quais seriam as principais dicas para alguém que está com 0% de transformação digital dentro de um projeto ou dentro de uma tendência de projeto na sua empresa. Quais são as principais dicas para ele começar, para ele tirar o carro do lugar, para ele ligar o carro, talvez? Guilherme, a gente pode voltar a falar dos 3 P's que eu falei lá no começo. Para a gente dar o pontapé inicial, a gente precisa primeiro olhar os processos, mapear todo, né, o teu dia a dia, tudo isso que você executa, seja você uma pequena indústria, uma grande indústria, seja você um varejo, enfim, mapear os processos. Depois, você precisa evangelizar o negócio, né? Ou seja, você precisa das pessoas naquela transformação. Para transformar a empresa, você precisa transformar as pessoas. Se elas não mudarem seu mindset, se a gente quiser falar bonito, ou mudarem o dia a dia delas, isso vai acabar dando nada. Não adianta a gente ter ali todo o processo certinho se Joãozinho vai chegar lá e não vai executar o processo. Ou se Maria vai chegar lá e vai dizer que não era daquela forma que precisava ser. E aí sim, os programas, né, que seria aí o terceiro P, os 3 P's, os softwares e toda essa tecnologia, tem que estar olhando esse cenário. Então, assim, eu acho que para pequena empresa ou para pequena indústria que está ali com caixa apertado, começar com ferramentas gratuitas. Existem várias ferramentas gratuitas na internet. Uma vez que você tenha processos e você tem, sei lá, uma planilha, você pode criar um BI ali. Você pode coletar e criar um dashboard. Você pode criar, né, para quem não sabe, né, dashboard são aqueles gráficozinhos, né, que a gente tem ali numa tela só, que traz as informações de uma forma mais rápida, né, e mais prática. Então, assim, existem muitas ferramentas gratuitas hoje em dia. Eu seria incapaz de listar todas aqui, mas é bem fácil buscar várias pelo Google aí nos buscadores para você começar. Eu acho que, assim, é aquela história. O mais importante são as pessoas e os processos para que você dê esse pontapé inicial. Porque se as pessoas não tiverem vontade e se você não tiver os processos, não adianta o melhor sistema do mundo que ele não vai conseguir gerar as informações que a gente precisa. Tá? Então, minha dica é, vamos começar. Eu costumo também dizer para as pessoas em geral que não adianta você querer pensar em software, em sistema ou em plataforma digital se você ainda não pensou em coisas básicas como o próprio processo ou as pessoas que fazem esse processo ou como elas deveriam fazer esse processo, olhando até para uma metodologia de PDCA, né, de olhar para o processo, avaliar, metrificar e readequar esse processo até que ele esteja mais azeitado. O que eu vejo muito hoje é as pessoas quererem antecipar as etapas iniciais de um projeto de transformação, que é olhar para processos, para pessoas, e já pensar em software. Então, quando a gente brincou lá no início da nossa conversa de não é só ter um site, não é só ter o Instagram, é porque essas pessoas estão olhando para o fim. Elas estão olhando para o sistema que vai dar vitrine para fora, ou vai dar algum tipo de vitrine para o mercado da existência delas. Mas não adianta você olhar para o sistema
se você ainda não tem o básico desenhado. E pegar um papel e desenhar o processo é um grande início, né? É um grande passo, né? As pessoas geralmente já estão acostumadas a fazer seus processos no dia a dia. Se elas parassem, analisassem esse processo e simplesmente escrevessem em etapas o que ela está executando, eu tenho certeza que ali ela já tem capacidade de melhorar e de enxergar exatamente aonde ela poderia pôr algum tipo de automação com as infinidades de produtos que a gente tem aí gratuito hoje no mercado, como você trouxe, né, Márcio? Eu acho que até vale aqui pensar pelo lado oposto também. O software já definido não ajuda as pessoas a criar os processos? Vamos supor, né? Eu tenho um produto que já tem lá todos os processos, né, de ERP, etc. Tudo lá, né? Uma empresa de software pensou, trabalhou, investiu milhares de dólares, aquela coisa toda. E aí eu sou uma pequena indústria que toma bagunça e eu falo, vou usar aquele software e vou me adaptar àquele software. Isso também, embora seja um contraponto do que a gente vem falando, é uma solução para organização, porque se ela, de fato, estiver engajada, né, as pessoas, né, envolvidas nisso, pode ser uma maneira de se colocar os processos em ordem. Pegando um exemplo bobo meu aqui, eu tenho requisição, primeiro tem inventário, depois tem requisição, depois tem cotação, depois tem ordem de compra. Fulaninho lá usa direto fazendo a ordem de compra, né, vendo o cheiro da quantidade de estoque que precisa no ar. Se ele passa a usar uma ferramenta que tem todos os processos, ele começa a se organizar melhor. E aí ele vai ver o ganho, porque se ele vai fazer um inventário, ele não vai pedir e não vai comprar sem necessidade, então já tem uma economia, já não vai apodrecer, porque não vai demorar, né, não vai ficar parado no estoque, aquela coisa toda. Então, eventualmente, também os sistemas já bem montados podem ajudar o início ali de organização. E aí eu te devolvo a pergunta, o que você acha disso? Sabe que eu gosto muito de contrapontos, né? Eu acho que nunca existe só um ponto de verdade quando a gente está falando de implementação de projetos de transformação digital, inclusive, né? Isso é muito peculiar a cada tipo de empresa, ao quão maduros são as pessoas que estão organizando o projeto, ou tocando o projeto, ou gerindo a empresa como um todo. Eu acho que, até para responder sua pergunta, eu acredito que se são processos que tradicionalmente são iguais em uma gama de empresas, eu vou dar um exemplo aqui para tangibilizar o que eu estou falando, faturamento. É um processo que ele é igual praticamente em todo tipo de empresa, independente do produto ou do serviço que você oferece. As diferenças vão ser alíquotas, vai ser onde está a informação, que um sistema vai buscar, mas o processo de recebe um pedido, fechado e ganho, e aquele pedido, ele é necessário fazer uma emissão de uma nota fiscal para, no fim, chegar na prefeitura o pedido de nota fiscal e no e-mail do cliente aquela nota com o boleto, ele é comum. Para esse tipo de processo que é comum às organizações, eu acho que não tem importância você pensar em software antecipadamente. Mas para processos ou para peculiaridades da sua empresa, que você sabe que não é algo comum, que não é algo padrão, que não é algo que você enxerga até nas suas, né, até em empresas concorrentes do seu próprio mercado, que é bem peculiar do teu negócio ou da tua empresa, esse sim eu tomaria cuidado de trazer o software para antes de processos e pessoas, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que a gente tem essas duas óticas, a gente tem que olhar para esses dois pontos. É, realmente um ponto importante que você colocou, né? Às vezes o segredo daquela indústria está naquele processo diferenciado, né? Então, ela precisa, de fato, tomar cuidado com isso, mas quando a gente olha para o basicão, como você falou aí de pagamento, ou até mesmo de emissão de pedido, aquela coisa toda mais do básico ou do tamanho menor, né? A empresa é nova, é pequena, ainda está começando. Então, eu acho que isso também pode ser uma saída, eventualmente até mais barata, né? Se a gente está falando aí de custo e tudo mais. Mas eu vejo uma coisa, Guilherme, muito importante, é essa parte da consultoria. Mesmo quando a gente fala de um software, né, muitas empresas, até de software, implementam de forma muito técnica e pouco operacional. O Technicase ali, né, eu acho que isso cria uma barreira de difícil entendimento do usuário, né, de quem vai operar ali. A gente sabe, né, que nosso Brasil tem aí muita diferença cultural e de conhecimento, e às vezes quem está lá na ponta passa muito por isso em pequenos negócios, né, enfim, não tem um conhecimento muito profundo, né, de administração, aquela coisa toda, então o Technicase às vezes atrapalha. Se você não tiver alguém que pegue na mão ali, que vá junto,
pode ser uma catástrofe, né? Pode criar ali naquele segundo P das pessoas um desengajamento. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito bastante que as empresas que desenvolvem software, elas são extremamente especialistas no processo pelo qual aquele software se preza a realizar de uma maneira automatizada, por exemplo, um CRM. Mas muitas vezes ela não entende com clareza o negócio onde aquele CRM vai ser implementado. Então, ter consultores que entendam do negócio e do sistema sem utilizar o tecnês é a melhor maneira de você colocar esse projeto no chão e fazer com que ele tenha sucesso nos seus checkpoints até a data de entrega como um todo, né? E aí a gente já falou de software, né, que é um dos pilares que você trouxe aí dos seus P's como produto. A gente já falou de processos e falamos um pouquinho só de pessoas. E a minha próxima pergunta, ela vai envolver esse tema, porque eu acho que ele é super pertinente dentro dessa tríade que a gente está construindo aqui na nossa conversa. Muitas pessoas acreditam que a automação de processos, que a robotização, que os sistemas como um todo vão substituir ou vão fazer com que profissões não existam mais e elas precisem se readequar a um novo mundo. Mas antes de se pensar sobre uma substituição e uma readequação, eu queria ouvir de você, que já deve ter conduzido inúmeros projetos de transformação digital na sua carreira, qual a melhor forma de levar esse mote de transformação digital para as pessoas das empresas sem que eu fira algum código de ética ou sem que eu cause nelas um medo imediato de vou perder o meu emprego. Qual que seria a melhor forma de conduzir esse ponto ética de transformação e automação e insegurança dentro do cenário pessoas? Talvez passe por educação. Não uma educação de cordialidade, né, mas uma educação de conhecimento. Dependendo do segmento aqui no Brasil, a gente tem uma mão de obra pouco qualificada. Então, se você, como empresário, qualificar essa mão de obra, ela vai, de certa forma, poder ser utilizada, né, e usufruída em vários segmentos da sua empresa e não só naquela rotina braçal. Quanto mais qualificada for sua equipe, a gente passa a ter resultados mais expressivos, porque os sócios, os donos, os CEOs não precisam estar lá perto, né? Eles vão conseguir delegar com mais tranquilidade as demandas e as decisões para os seus colaboradores. A gente trabalhando a educação para o pessoal, principalmente da base daquela indústria, né, daquele segmento, isso vai ajudar eles a entenderem que a transformação digital ela vem para rentabilizar mais o negócio. E agora eu quero fazer uma pergunta para ti, Márcio, para talvez responder as dúvidas que estão passando aí com a ótica de CPF, não mais com a ótica do CNPJ, não mais corporativo e sim como pessoa física. Qual seria o primeiro passo para um profissional hoje que entende ou que acredita que transformação digital é o próximo passo da carreira dele? Que tipo de estudo ou que tipo de formação acadêmica seria importante para esse profissional começar a trilhar uma carreira em transformação digital? O profissional que olha a transformação digital, ele pode estar em dois lados dessa mesa, né? Vamos chamar assim. Ele pode ser o cara técnico da parte de TI, ele quer implementar a transformação digital nos cenários de indústria, né, ou no cenário de serviço. Então, nesse caso, ele teria que se tornar mais consultivo, né? Então, ele teria que entender mais do negócio para onde ele vai levar a transformação digital e, obviamente, olhar como fazer essa tradução tecniquez com a linguagem do negócio. E, por outro lado, ele pode estar sentado do outro lado da mesa, né? Ele pode ser uma pessoa consultiva do segmento de vestuário, por exemplo, né, de moda, e falar assim, poxa, eu tenho visto meus clientes ainda muito no século retrasado, né? Então, como é que a gente melhora a indústria ou como é que a gente melhora o serviço, né, das lojas? E aí ele precisa olhar um pouco mais essa parte técnica, né, de quais equipamentos, como faz as interligações, como busca essa questão de inteligência artificial. Ontem, essa semana mesmo, né, eu escrevi um artigo lá no meu LinkedIn questionando se os CEOs, né, são já CEOs.ai, né, ou seja, eles já são um CEO que está ligado na inteligência artificial, porque inteligência artificial hoje, por exemplo, já não é mais um assunto de TI, é um assunto de CEO, né? O cara tem que estar com isso na cabeça, né, para levar para o seu grupo.
Então, eu acho que assim, tem esses dois lados. Se você está do lado de TI e entende ali dos bit bytes, o negócio é entender do negócio, né? E aí, então, Sebrais e CDLs, enfim, esse pessoal que fala de negócios, né, eu acho que são boas referências para você dar como CPF um primeiro passo para começar a se entender. E hoje na internet tem zilhões de materiais gratuitos também, podcasts. E, por outro lado, se você não entende do Techniquez, né, se você não entende, é um caminho também buscar apoio em entidades que falem sobre esse setor, né? Por exemplo, a FRAC é uma entidade que fala do setor ali de automação. Então, eu acho que é buscar esses conhecimentos. Eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente transicionar para o nosso quadro do ping-pong, mas eu queria entender um pouco sobre o futuro também. Eu queria dar para o nosso público também a tua visão de futuro para essa temática. O que você está enxergando de tendência? O que vai acontecer nos próximos anos sobre transformação digital? Eu diria, como acabei de citar do artigo da inteligência artificial, o tema está nisso, né? IA é uma coisa mais estruturante, ela é uma estrutura para se tomar a questão da frente ali dos aplicativos. Então, essa tendência, e isso aí é bastante diverso, né? Quer dizer, a inteligência artificial, por ser um tema estruturante, ela tem todas as vertentes, né? Ela não está específica num determinado uso, né? Ou seja, ela pode estar no chat da conversa, ela pode estar no processo, ela pode estar na análise dos dados, ela pode estar no robozinho ali que vai fazer o mecanismo, ela pode estar no carro autônomo, enfim, ela vai estar certamente na nossa vida no dia a dia, como já está hoje, né? Sejam as Alexas da vida. Se você está nesse segmento ali de digital, né, para implantação e transformação digital, a inteligência artificial ela vai ser um grande aliado, mesmo até do teu dia a dia, né? Pegando casos simplérrimos de, poxa, preciso fazer um script de propaganda aqui de uma campanha. Você pode usar uma ferramenta tipo o GPT ou outras que já são mais específicas para isso, né? Então, assim, esse tipo de ferramenta já está no dia a dia e não deixa de ser uma transformação digital. No meu ponto de vista, tal como o RPA nasceu como um software e que depois foi embarcado dentro de todos os produtos. Ou seja, hoje a automação de processos você tem praticamente em CRM, RP, em BI, né? O RPA em si não é mais um produto, ele está embarcado em todos os outros softwares que a gente tem hoje no dia a dia. E a inteligência artificial é a mesma coisa, ela está nascendo como um produto, mas ela vai ser embarcada em tudo que está ao nosso redor. Ela vai ser embarcada em Alexas, como já é, em carros, como já é, mas também em CRM, em RPs, em análise de dados. Então vai ser uma temática que vai estar por dentro do que a gente vive hoje. E a gente daqui a pouco não vai nem mais sentir a presença da inteligência artificial, porque ela já vai estar tão no nosso dia a dia que ela já não vai ter esse impacto, essa diferença que a gente está vendo ainda no nosso dia de hoje, né? Depois desse nosso riquíssimo papo, e até talvez a última pergunta tenha sido bem provocadora, mas eu queria trazer para você 5 pontos nesse ping-pong, nessa nossa brincadeira de final de episódio, Márcio, para você me trazer e explanar o que você pensa a respeito. Então, o primeiro ponto que eu queria te trazer é um segredo a respeito da transformação digital. Vai dar errado é um ótimo segredo. Você acha que vai dar certo de primeira, ela vai dar errado, mas se a gente usar essa tríade dos 3 P's, existe alguma chance da gente ir pelo caminho certo. Saber que o erro é parte do acerto é importante, né? Então eu vou seguir para a segunda. A segunda é um erro. O erro é não ter os processos. Você não ter processos é um grande erro. Imagino. A gente falou bastante sobre isso no nosso podcast de hoje. Uma referência. Referência, eu vou seguir na linha da inteligência artificial e vou dar o Sam Altman, CEO lá do DPP lá, esse mérito. Uma dica. Planejaria mais e executaria menos. Eu acho que assim, a gente precisa botar a cabeça para pensar em vez de sair correndo para fazer. Por fim, um livro. Tem um cara que escreve bastante sobre automação de uma forma geral, e também que seria também uma das minhas referências ali,
e é o Claudemir Andrade. Ele é um cara muito bom nessa área de automação. Se você está querendo olhar desenvolvimento, integrações, toda essa parte, dá uma olhada no material do Claudemir. Nesse tema eu queria também dar a minha opinião. Quero sugerir um livro para os nossos ouvintes. O livro é A Jornada da Transformação Digital, de Luiz Lobão e Carlos Zilli. Eu acho que vale a pena conhecer um pouco esse livro. Ele traz um framework bem básico para quem quer começar a tracionar esses projetos dentro das suas empresas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por acompanhar o nosso episódio. Chegamos ao fim de mais um Desvendados. Quero aqui agradecer a presença do Márcio Black, um ilustre convidado de hoje e que enriqueceu bastante e trouxe muito conteúdo para as nossas conversas. Obrigado, Márcio. Obrigado você, obrigado ao público que passou essa horinha aí conosco. Foi um prazer compartilhar. Quiser nos seguir, pode buscar a gente pelo site cotacompras.com. No mais aí, o que eu puder contribuir, estou aberto. Obrigado mais uma vez. Legal, Márcio. Obrigado mais uma vez também pelo nome do Grupo Tocato e de todo Desvendados. O podcast da Tocato é um espaço para falarmos de BI, tecnologia, pessoas e dados, com insights que te conduzem para decisões assertivas que impulsionarão o seu trabalho ou o seu negócio. Se inscreva no nosso canal, curta o podcast no agregador de áudio favorito e, é claro, não deixe de compartilhar esse episódio com aqueles que buscam entender melhor o papel dos dados nas tomadas de decisões. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Fiquem ligados e conectados no futuro. Desvendados,